Do Rouchet? Tá. O teorema do Rouchet vamos dizer, é o pulo do gato. Pulo do gato não, mas é uma ideia fundamental da demonstração, né? Vamos partir. O teorema tem várias ideias, né? Quer dizer, a primeira ideia é pensar o polinômio como uma função do plano no plano. Né? Isso aí, Euler, Gauss, seus companheiros de viagem na época, nos ensinaram. A segunda, subjacente a essa ideia vem o fato de que eu estou procurando um cara aqui que é elevado aqui. A segunda ideia é dizer, eu vou procurar esse cara da seguinte maneira, eu vou pegar um círculo e vou fazer o raio dele aumentar. Na verdade, eu estou dizendo assim, em vez de eu percorrer esse plano aqui desordenadamente, tentando achar um ponto aqui, eu vou procurar alguma organização. Uma delas poderia ser ir andando em linhas assim, outra, sei lá, tal. Uma possível é percorrer em círculos concêntricos. Aí tem uma ideia que é a seguinte, é que, na verdade, com isso, eu estou fazendo, a imagem desse círculo é sempre uma curvinha aqui. E eu estou fazendo, na medida que esse raio vai aumentando, eu estou fazendo essa curva se mexer aqui no plano. E aqui eu estou acreditando que, se eu tenho uma curva fechada e o polinômio parece ser uma coisa contínua, então a imagem vai ser uma curva fechada e na hora que eu ando aqui continuamente, na verdade, qualquer coisa aqui, quer dizer, essa curva aqui vai se mover continuamente. Então, na verdade, a partir daí, eu posso até apagar isso tudo e pensar assim, eu estou aqui no plano, tem aqui a origem, e eu tenho uma curva fechada que vai se mover aqui, se mantendo fechada. A única condição é que ela tem que se manter fechada o tempo todo. E a questão é, será que eu consigo garantir que ela vai passar pela origem? Então, eu tenho, vamos dizer, aí eu tenho um número que eu olho, conto e me diz se alguma coisa aconteceu, que é o quê? É o número de voltas que ela dá em torno da origem. A definição desse número de voltas pode ser surpreendentemente complicada, vamos dizer, talvez a definição mais simplesinha, mas mesmo assim usa a integral. Mas qualquer criança entende o número de voltas. Então, assim como o número real é uma coisa complicada, as crianças conseguem entender, né, os números. Então, é o número de voltas, eu olho para o número de voltas. Então, é como eu falei, eu deixo lá o meu círculo crescendo, olho para a imagem dele aqui e vejo se ela vai passar pela origem ou não. Minha brincadeira é, eu deixo, mas está demorando muito, eu saio e quando eu volto, a situação é essa. Eu digo, passou. Não dá para ter saído dessa configuração para essa sem ter passado pela origem, inclusive 2 vezes. Embora o 2 vezes, vou só fazer uma observação de passagem, né? A minha curva pode vir fazendo assim, ó, e na hora que ela chegar aqui, vou desenhar de novo do lado de cá, ela chegue aqui assim, formando um bico. Naquele momento formou o bico. E aí, no momento, se você olhar um pouquinho depois, ela está assim. Aí ela terá passado de 0 voltas para 2 voltas. O que aconteceu? É o que eu chamo de uma raiz dupla.
Se você for olhar no polinômio, tem uma raiz dupla. Então tem coisas legais até que dá para ver assim. Mas, no nosso caso, nós só temos que provar que tem uma raiz, então não importa se está dando 1, 2, 10, 200, deu mais de 0 voltas, é porque passou. Bom, a nossa, vamos dizer, o argumento final da demonstração é que está aqui a origem, está aqui o termo a zero. No começo, a minha curva está muito perto de a zero. Geralmente, até parece um círculo. Se tiver um termo em Z, parece um circulinho aqui perto. Então, está dando 0 voltas. E quando o raio é grande, a minha observação é que se o polinômio é z elevado a n mais alguma coisa, o z elevado a n é que domina. E um círculo de raio Rzão pela função que leva z em z elevado a n é transformado num círculo de raio R elevado a n. Todo mundo já entendeu isso? Então, vira um círculo de raio R elevado a n, inclusive percorrido n vezes, e o resto é uma coisinha. Então, aqui é o z elevado a n e aqui é o p de z. A diferença entre eles é esse negócio aqui, que se eu botar na escala, para caber na tela, vai ficar pequenininho. Então, a minha curva vai dar n voltas. O teorema de Rouchet, ele examina melhor essa questão. Então, como é que eu posso provar? Imagina que eu tenho aqui a origem, aí eu tenho uma curva, vamos chamar uma curva de C1, de AB, o nosso AB lá no círculo geralmente é 0,2π, em C asterisco. E a curva C2 também de AB em C asterisco. Aliás, eu vou chamar C2, eu nem sei se ela passa pela origem ou não. Tá? Se ela passar pela origem, eu não sei nem contar o número de voltas. Então, está aqui. Agora, imagina o seguinte, que eu sei que... Sim, agora vamos pensar independente de qualquer coisa, vamos pensar assim, aqui é a curva C1. Então, aqui eu tenho C1 de T. E a curva C2 está aqui. Aqui eu tenho C2 de T. Eu posso deformar uma curva na outra fazendo o seguinte, ó. Esse ponto, ele anda para esse. Se eu pegar agora aqui o C1 de um outro cara, vamos dizer aqui T1, T1. C1 de T2, C2 de T2. Eu faço esse cara andar para esse. Então, eu vou pegando cada ponto, eu pego aqui o ponto, em geral, o ponto C1 de T, pego o ponto C2 de T e ando sobre o segmento no tempo 1, quer dizer, é como se eu fizesse o seguinte, para cada S eu faço CS de T, é o quê? É esse cara aqui, e que eu andei daqui para cá, aliás, eu devia ter chamado C0 e C1, né? Mas tudo bem, eu andei daqui para cá, de maneira que S varia entre 1 e 2, e que no tempo 1 eu estou aqui, no tempo 2 eu estou aqui. Posso andar com movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, se eu conseguir fazer isso, eu estou deformando uma curva na outra. Se a origem estiver aqui no meio, eu vou passar por ela. E aí, vamos dizer, a C1 dá uma volta em torno da origem, a C2 não dá. Mas se eu não passar pela origem, o número de voltas não varia. Então, a observação é a seguinte, imagina que o C1 de T está aqui. Agora, imagina
que a diferença entre C1 de t e C2 de t é menor que o tamanho de C1 de t. Esse tamanho daqui. Ora, para eu andar do C1 até o C2 e passar pela origem, é preciso que o C2 esteja aqui, né? Eu vou andar em linha reta. Então, se a origem está no meio, é porque o C2 está do lado de cá. Mas aí essa diferença é maior que isso. Se for menor, é porque o C2 tem que estar, vamos dizer, tem que estar daqui para cá até o outro lado. Aqui nem importa. Então é só, a observação é dessa simplicidade. Quer dizer, você tem uma maneira natural de deformar uma curva na outra, e se tiver essa condição, essa deformação se faz sem passar pela origem. No software TFA, inclusive, a gente mostra essa deformação acontecendo, porque a gente pega tem um modo homotopia, porque essa deformação de uma curva na outra se chama uma homotopia. Então, no caso do nosso software lá, a gente tem aqui o círculo, aqui situação grandona, e aí você tem a imagem do círculo por P, que é uma coisa assim, e você tem o Z elevado, vamos dizer, no caso ao cubo. Então você tem aqui o círculo, devia ter um giz de outra cor. Então se você jogar essa curva daqui, pega um ponto aqui andando aqui, dando uma volta. Supõe que P de Z seja igual a Z ao cubo mais alguma coisa. Então se esse cara dá uma volta aqui, o Z ao cubo vai dar 3 voltas aqui. Então aqui você teria o Z ao cubo e aqui você teria o P de Z. E esse daqui é o Q de Z. Repara que aqui eu estou tomando a liberdade de considerar um número complexo como um ponto ou como um vetor. E aí eu vou andar, dizer ao cubo. Então, o que o software mostra é justamente isso. Ele desenha esse círculo em azul e depois, quando você move lá o cursor para a homotopia, de 0 a 1, cada ponto anda de Z ao cubo para P de Z, todos ao mesmo tempo. Então, o círculo azul, que você vê ele só uma curva só, mas na verdade é uma curva dando N voltas, no caso aqui 3. Quando ele começa a abrir, ele começa a dar 3 voltas, começa a ver as 3 voltas, e aí ele se deforma até virar isso aqui. Se você fizer isso para o raio bastante grande, em geral depois que passaram todas as raízes, você vai ver a deformação acontecer sem passar pela origem. Se você pegar uma situação em que as raízes ainda não passaram todas, a sua deformação provavelmente passará pela origem. Aliás, é uma boa questão, será que isso é C e somente C? Ou será que... Porque, entendeu? Você poderia ter uma deformação de uma curva em outra, passando pela origem, sem que isso implicasse numa mudança do número de voltas. Por exemplo, você pega aqui a origem, bota uma curva do lado de cá, outra do lado de cá. Você pode, se você vier assim, você vai passar pela origem, embora o número de voltas aqui e aqui seja o mesmo. Então, não é uma garantia total. Mas no nosso caso ali a gente vê, talvez aquela deformação tenha alguma propriedade mágica que garanta isso. Entendeu? Então, repara, as ideias são realmente simples. Dá para, eu realmente acredito que um dia isso possa ser ensinado para crianças do ensino fundamental, primeiro segmento do ensino fundamental. É claro que
as coisas terão que ser colocadas na linguagem apropriada. Mas a ideia aqui são ideias de desenho animado, né? Todo mundo entende.